Olá pessoal, meu nome é Rafael Fecchio, sou doutorando pela Escola de Educação Física e Esporte da USP. Vamos estar falando hoje sobre a doença de Alzheimer e exercício físico. Obrigado, professora Cláudia Forjás, pelo convite de falar para a Educação Física da USP. Bom, vamos ter 3 tópicos nessa aula. O primeiro deles, vamos falar sobre a doença de Alzheimer em si, e os principais conceitos relacionados a essa doença. Depois vamos falar do papel do exercício físico no tratamento desses pacientes. E por fim, vamos discutir algumas futuras direções, o que a gente espera acontecendo de novo nesse campo nos anos aí que estão por vir. Primeiramente, a gente precisa definir o conceito de demência. Demência é o conjunto de sintomas, é a síndrome caracterizada por alterações da função cognitiva, e essa disfunção cognitiva interfere de forma significativa na funcionalidade do indivíduo, ou seja, ele vai ter prejuízo, dificuldade para realizar suas atividades diárias. Mas o que é então, função cognitiva? A gente tem os diferentes domínios da função cognitiva, o domínio da atenção, que envolve a capacidade de focar informações que são relevantes naquele ambiente e desprezar informações que são irrelevantes. Por exemplo, quando você tem que estudar no ambiente que tem ruído ao fundo. Atenção sustentada ou concentração, capacidade de manter altos níveis de atenção por um período prolongado de tempo. A gente tem o domínio cognitivo da memória, o domínio cognitivo que é mais complexo, vai envolver desde a memória de curto prazo à memória de longo prazo. A memória de curto prazo, chamada também de memória de trabalho, é quando você tem que reter uma informação por um curto período de tempo apenas para desempenhar uma tarefa específica. Ou seja, aquele número de telefone que você tem que decorar e anotar no papel, aquela conta matemática que você tem que fazer de cabeça. Memória procedimental, aquele processo de aprendizado que você incorpora um gesto motor, por exemplo, quando você aprende a dirigir e o ato de dirigir fica espontâneo, você não tem mais que pensar para dirigir. A memória episódica é a memória sobre eventos, episódios, coisas que aconteceram no seu passado. O que você jantou ontem, as conversas que você teve, aonde você foi, com quem você encontrou, tudo isso envolve a memória episódica. E a memória semântica ou memória de longo prazo vai ser uma memória relacionada aos conhecimentos, a sabedoria daquela pessoa, o significado que ela dá para as coisas. A gente também tem um domínio importante da função executiva. A função executiva norteia o nosso comportamento direcionado a metas. Então envolve raciocínio, planejamento, a sequência de eventos que você elabora e executa para conseguir executar uma tarefa com sucesso. Resolução de problemas, e a gente fala que a função executiva é um domínio que exerce um certo controle sobre os demais domínios cognitivos. Ele basicamente aí coordena, direciona, organiza o funcionamento dos outros domínios. E a gente também tem os outros domínios cognitivos da linguagem, que vai envolver capacidade de nomeação de coisas, objetos, pessoas, a nossa fluência verbal e a capacidade aí de leitura e compreensão. E por fim, a inteligência visoespacial, a capacidade de identificar um estímulo e a sua localização. A gente, por exemplo, vai usar a função visoespacial quando a gente vai ter que fazer uma baliza com o carro. Bom, e por que a demência é importante? Porque a gente tem, entre outros fatores, uma alta prevalência mundial nessa condição. Se estima aí que atualmente a gente vai ter cerca de 50 milhões de casos de demência, o que é bastante coisa, mas se espera um aumento, uma explosão no número de casos de demência nas próximas décadas, de forma que no ano de 2050 se projeta que a gente vai ter 152 milhões de pessoas. Um aumento aqui de 200% que vai acontecer, se projeta pelo menos, de forma mais intensa nos países que são menos desenvolvidos, como é o caso do Brasil. E dessa forma, a Organização Mundial de Saúde coloca entre as suas prioridades que a gente tenha uma resposta efetiva à demência, tanto prevenindo novos casos de demência, como também fornecendo um cuidado adequado para as pessoas que possuem demência. E aqui, de forma muito importante, quando a gente fala de demência,
Na verdade, a gente está falando de diversas doenças subjacentes. O termo demência é um termo guarda-chuva que envolve diferentes condições clínicas de saúde. Tá? Ou seja, a demência pode ser causada por diferentes doenças. A doença de Alzheimer, a demência de corpus de Levy, demência vascular, demência frontotemporal e a demência do Parkinson também. Todas essas condições levam à demência. Mas a principal causa de demência é a doença de Alzheimer, que conta aí para 60% a 80% dos casos, seguido da demência vascular. De fato, quando a gente pensa aí no espectro de demência, a grande maioria dos casos, como a gente pode ver aqui, são causados pela doença de Alzheimer. Então, mais uma vez, para que fique claro, a doença de Alzheimer, como o próprio nome já diz, é uma doença e é uma doença que leva à demência. Tá? Agora, vamos focar na doença de Alzheimer em si, que é a principal causa de demência, como a gente acabou de ver, é a principal doença neurodegenerativa, ou pelo menos a que é mais prevalente, e a doença de Alzheimer é caracterizada por prejuízo de memória, principalmente. A gente viu que existem diferentes domínios cognitivos, e o domínio cognitivo da memória é o mais afetado na doença de Alzheimer. Nas outras demências, a gente pode ter outros domínios cognitivos sendo mais afetados. Por exemplo, na demência vascular, a gente tem uma disfunção executiva sendo mais importante. A doença de Alzheimer é a principal causa de incapacitação nos indivíduos com mais de 60 anos, e é importante frisar que a doença de Alzheimer acontece principalmente em idosos. É uma doença que gera alto custo com seus cuidados. Se estima que 1% do PIB mundial é destinado aos cuidados da doença de Alzheimer. E aqui uma analogia, utilizada até mesmo em alguns filmes. A doença de Alzheimer é como se fosse uma árvore aí que vai perdendo as suas folhas ao longo do tempo. Cada folha representa uma memória, a pessoa vai perdendo as suas memórias, então é a árvore que vai perdendo as suas folhas. Isso vai gerando uma perda da identidade daquela pessoa. Afinal de contas, as nossas memórias é o que torna a nossa vida tão especial, é o que faz a nossa identidade, a memória daquela viagem que você fez, a memória do seu casamento, a memória de eventos importantes. Imagine só você perdendo as suas memórias. Isso é muito triste e despersonifica aquela pessoa. Com relação à fisiopatologia da doença de Alzheimer, a gente tem os hallmarks, a assinatura biológica da doença de Alzheimer, que se dá pelo acúmulo de beta-amiloide cerebral. Por alterações no metabolismo da proteína precursora de beta-amiloide, esses indivíduos vão ter a formação dessas placas senis enriquecidas com a proteína beta-amiloide, que vai se alojar entre os neurônios e vão atrapalhar a comunicação entre diferentes neurônios, atrapalhando, portanto, as sinapses cerebrais. Outro hallmark da doença de Alzheimer, os emaranhados neurofibrilares com proteína tau hiperfosforilada. Aqui a gente tem um neurônio saudável e o seu axônio, os microtúbulos, que são importantes na função axonal, no transporte de substâncias ao longo desse axônio, e vejam, por sua vez, que os microtúbulos, eles contêm proteína tau, que serve para dar sustentação para esses microtúbulos. Na doença de Alzheimer, a gente vai ter o desligamento da proteína tau dos microtúbulos e, consequentemente, vai ter uma desintegração dos microtúbulos, e isso vai comprometer o transporte de substâncias ao longo do axônio. Dessa forma, aqui a gente tem os hallmarks da doença de Alzheimer, acúmulo de beta-amiloide entre neurônios, formação dos emaranhados neurofibrilares, que são uma alteração agora intracelular, e essas alterações vão levar a um processo de neurodegeneração. No nível celular, o paciente vai perder os seus neurônios. Quando isso acontecer numa escala considerável, no nível tecidual, o paciente vai ter uma atrofia cerebral, o seu cérebro vai diminuir de tamanho, e isso, obviamente, vai prejudicar as funções cerebrais, especialmente a função cognitiva, no caso da doença de Alzheimer. Aqui a gente tem o cérebro de um indivíduo saudável.
massa cinzenta ou córtex cerebral, enriquecido de neurônios, fazem a geração de sinapses, e aqui a gente tem a substância branca, rica em axônios, que basicamente participa da comunicação entre diferentes regiões cerebrais. Veja no paciente com a doença de Alzheimer como a gente tem o afinamento cortical, diminuição dessa massa cinzenta, a gente tem aí o alargamento dos ventrículos que contém líquido cefalorraquidiano, e vejam como que essa neurodegeneração, essa perda de tecido cerebral é tão importante nessa região do hipocampo, certo? Que é justamente a região associada com processos de memória. Vejam aqui o cérebro de um indivíduo saudável após a sua morte, comparado com o cérebro de um indivíduo que teve diagnóstico de doença de Alzheimer. Vejam essa diferença, como ela é impactante. Tá? E quando a gente fala de doença de Alzheimer, a gente hoje enxerga 3 fases na doença de Alzheimer, no contínuo da doença de Alzheimer: uma fase pré-clínica, uma fase de comprometimento cognitivo leve e a fase de demência. Vamos tentar entender um pouquinho mais quais são as características de cada uma dessas fases. Na fase pré-clínica, o que a gente vai ter são alterações de biomarcadores. O indivíduo vai estar nessa fase, vai começar a apresentar alterações cerebrais, vai começar a fazer aquele acúmulo de beta-amiloide, os emaranhados neurofibrilares, vai começar a ter uma neurodegeneração, uma diminuição, um comprometimento da estrutura cerebral, mas nesse momento a cognição, a função cognitiva do indivíduo ainda está preservada na fase pré-clínica. Então a gente tem diversos exames que vão detectar essas alterações cerebrais, chamadas também de biomarcadores. A gente pode detectar o acúmulo de beta-amiloide por neuroimagem cerebral, tomografia computadorizada. Então vejam aqui o indivíduo saudável, aqui uma imagem cerebral detectando o acúmulo de beta-amiloide num paciente que está em fase pré-clínica de doença de Alzheimer. E aqui também a gente tem o exame a punção lobar, a coleta de líquor ou de líquido cefalorraquidiano, que também vai indicar se o indivíduo possui acúmulo de beta-amiloide ou formação dos emaranhados neurofibrilares acontecendo. Outra ferramenta utilizada como biomarcador, ressonância magnética, atrofia hipocampal, também indica que o indivíduo está em curso da doença, no curso da doença de Alzheimer. A gente tem essa segunda fase, denominada comprometimento cognitivo leve. As alterações biológicas cerebrais se acentuam nesse momento, estão aqui em cima. A atrofia cerebral passa a ser mais severa e aqui nessa fase de comprometimento cognitivo leve, o indivíduo começa a ter alterações da função cognitiva que vão acontecendo. Nesse momento, se o indivíduo fizer baterias cognitivas, uma avaliação neuropsicológica, vai ser detectado e diagnosticado comprometimento cognitivo leve. Mas, nesse momento, o indivíduo ainda consegue realizar as suas atividades diárias. A funcionalidade está preservada. Podemos chamar aqui é chamado também de estágio prodromal da demência. O indivíduo está quase chegando lá na demência. E por fim, a fase demencial, ou seja, essa última fase da doença de Alzheimer, a gente vai ter a neurodegeneração, o prejuízo de estrutura cerebral bastante acentuado, tá? Aqui na linha cinza, um declínio cognitivo sendo muito importante, e nesse estágio não tem mais jeito, o paciente apresenta um prejuízo de sua funcionalidade, dificuldade de realizar tarefas diárias. E aqui é importante que a gente entenda uma coisa com tudo isso. Tenho 2 informações aqui que são, aliás, 3 informações aqui que são extremamente importantes. Primeiro, existe um declínio cognitivo normal e esperado com a idade. Acontece em alguns domínios cognitivos, mas não em outros. Por exemplo, a pessoa perde velocidade de processamento, perde um pouco de memória de trabalho, mas a sua memória relacionada à sabedoria, vocabulário, conhecimentos daquela pessoa ficam preservadas com a idade. Repare como a doença de Alzheimer não é um processo natural de envelhecimento.
é um declínio cognitivo que vai muito além do declínio cognitivo da idade. Tá? Aqui está nessa linha. E aqui o declínio cognitivo em uma pessoa que tem doença de Alzheimer muito mais acentuado, muito mais severo. No declínio cognitivo da idade, é bem possível que a pessoa continue tendo uma boa qualidade de vida nesse momento e desempenhando suas tarefas diárias. Isso não acontece na pessoa que vai ter uma demência por doença de Alzheimer. Então essa é a primeira informação. O declínio cognitivo em uma demência não é normal, é muito além do declínio cognitivo que acontece com a idade. Outra informação importante aqui, a gente tem as 3 fases da doença de Alzheimer, como a gente acabou de ver: fase pré-clínica, fase de comprometimento cognitivo leve e fase de demência. Quando uma pessoa te fala que conhece alguém que tem doença de Alzheimer ou que recebeu esse diagnóstico, a pessoa quer dizer que a pessoa tem demência por doença de Alzheimer. Tá? O diagnóstico clínico de doença de Alzheimer é feito somente na fase demencial. A fase pré-clínica e a fase de comprometimento cognitivo leve é mais utilizada em contextos de pesquisa, especialmente a fase pré-clínica. E, portanto, a terceira informação aqui nesse gráfico é que esse processo da doença de Alzheimer demora bastante tempo para acontecer. Desde as primeiras alterações cerebrais, do acúmulo de beta-amiloide na fase pré-clínica, até o diagnóstico de demência, se acredita que se leva aproximadamente 20 anos, até mesmo 30 anos. Ou seja, a pessoa que agora foi diagnosticada com demência por doença de Alzheimer, na verdade, ela começou a ter as primeiras alterações cerebrais 20 anos antes. Bom, como que fica o diagnóstico? Mais uma vez, diagnóstico de demência por doença de Alzheimer. Não se faz o diagnóstico de fase pré-clínica na prática clínica atualmente. A gente não vai fazer o diagnóstico, obviamente, vai ser o médico neurologista, geriatra, mas é importante que a gente tenha uma noção de como isso acontece. O diagnóstico é essencialmente clínico, vai ser procurado se existe declínio cognitivo em pelo menos 2 domínios, por exemplo, memória e função executiva, comprometimento cognitivo que afeta a funcionalidade do paciente. Precisa estar com prejuízo nas atividades diárias para receber diagnóstico de demência. Então não serve aquela pessoa que fala que está com problemas de memória, que a memória não funciona como funcionava antes, mas que continua conseguindo realizar suas atividades diárias. O diagnóstico vai ser por exclusão. O médico vai ver se não existe outra explicação que não seja doença de Alzheimer, que vai estar levando aqueles sintomas. Por exemplo, alterações de vitamina B12 e alterações no metabolismo de tireoide, que podem ser avaliadas por hemograma, são causas secundárias de demência, e se for o caso naquele paciente, o médico vai obviamente tratar essas causas, e isso pode resolver aqueles sintomas. Vai ver também por neuroimagem se existe alterações vasculares que levam à demência, e se não for constatado nenhuma causa secundária para aqueles sintomas cognitivos que o paciente está se referindo, vai receber o diagnóstico de demência por doença de Alzheimer. Se o médico ficar na dúvida, pode ainda pedir aqueles exames que detectam a assinatura biológica da doença de Alzheimer, coleta de líquor e neuroimagem, para confirmar que as alterações da doença de Alzheimer estão levando àquele declínio cognitivo do paciente. Pois bem, qual é o quadro clínico, a progressão da doença, o que acontece depois do diagnóstico? A demência de Alzheimer vai ter uma instalação insidiosa com piora progressiva e lenta. Instalação insidiosa, ou seja, o início da demência de Alzheimer, ela vai parecer com alterações normais da idade, mas, mesmo que de forma lenta, o paciente vai piorando muito ao longo do tempo. Sobrevida média de 4 a 8 anos e uma demência basicamente dividida em 3 estágios: estágio leve, estágio moderado e estágio avançado. No estágio leve, a neuropatologia da doença de Alzheimer está mais restrita à região do hipocampo, então o paciente vai apresentar alterações da função cognitiva mais focais, alterações limitadas à memória de curto prazo, ou memória de trabalho, como a gente viu lá no início.
Os outros domínios cognitivos estão normais nesse momento, algumas alterações psiquiátricas começam a aparecer, ansiedade e depressão, e o paciente apresenta um leve comprometimento de sua funcionalidade. Ele ainda consegue aí operar em quase todas as tarefas diárias. Nesse estágio, o paciente tem dificuldade de assimilar novas informações, dificuldade de aprendizado, dificuldade de evocar palavra e nome certo, dificuldade de lembrar do nome de pessoas que ele acabou de conhecer, é uma informação nova para ele, esquece conteúdo que acabou de ler, vai perder objetos importantes, não vai se lembrar de onde ele guardou esses objetos e vai ter dificuldade de executar tarefas em ambiente assim mais caótico e ambiente social. No estágio moderado, a neuropatologia da doença de Alzheimer começa aí a se espalhar para outras regiões cerebrais, para regiões associativas e secundárias. O paciente vai ter um comprometimento que se agrava no domínio da memória, comprometimento de memória episódica. Outros domínios cognitivos começam a ficar prejudicados, disfunção executiva, falhas de comunicação, disfunção visoespacial. As alterações de comportamento também se agravam, o paciente comumente vai ter agitação, alterações no sono e vai perder mais ainda a sua funcionalidade, vai ter um comprometimento em várias atividades diárias, principalmente naquelas que são um pouco mais elaboradas, as atividades instrumentais, como por exemplo, cuidar de finanças pessoais, fazer um prato de comida, ir no mercado, por exemplo, fazer compras. Tá? Nesse estágio, o paciente então esquece de eventos, as pessoas que ele encontrou, conversas que ele teve, incapacidade de lembrar informações pessoais, isso preocupa bastante. A pessoa esquece endereço, número de telefone e aí por diante. Ela tem uma tendência aí de vaguear, por exemplo, ela está falando e não lembra mais do que estava falando, né? Ela se perde em sua fala. Uma tendência de se perder também, isso é muito comum, um sinal importante de doença de Alzheimer, a pessoa sai de casa, não consegue voltar porque se perdeu no meio do caminho. Alterações nos padrões de sono, em decorrência daquelas alterações psiquiátricas, agitação, a pessoa fica mais acordada durante a noite, mais sonolenta durante o dia, a pessoa pode começar também a sentir mau humor ou retraída em situações desafiadoras, quando tem que fazer uma tarefa um pouco mais complicada na frente de muita gente, por exemplo. Por fim, na fase avançada da demência por doença de Alzheimer, o comprometimento de memória se torna ainda mais importante, comprometimento de memória semântica. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. A neuropatologia da doença de Alzheimer se alastra também para regiões primárias, regiões motoras. O paciente pode ter um quadro de parkinsonismo por doença de Alzheimer, função de alterações sensitivas também, alucinações visuais. As alterações de comportamento vão evoluir, um paciente agressivo, um paciente que tem episódios de delírios em alguns momentos e, nesse momento, a funcionalidade do paciente está extremamente prejudicada. Não consegue realizar a maioria das tarefas, tem dificuldade até mesmo de realizar atividades básicas, como ir no banheiro, se vestir, tem dificuldade até mesmo de engolir um alimento. Por isso que é um paciente que geralmente vai precisar de um cuidador por 24 horas. Tá? Ele tem dependência para atividades básicas do seu dia a dia. É um paciente que vai ter dificuldade na habilidade de caminhar, sentar, engolir alimentos, de gerenciar a sua saúde, não vai ter, por exemplo, vai esquecer de tomar banho, é um paciente de cuidar de feridas, por exemplo, então é um paciente que vai estar vulnerável a infecções. Tá aí a importância do cuidador para esse paciente, dificuldade de se comunicar e uma manifestação muito triste em estágio avançado da doença de Alzheimer. Comprometimento de memória é tão importante que ele pode esquecer e não reconhecer parentes, não reconhecer as pessoas mais importantes e mais queridas de sua vida. Isso de fato é uma alteração muito triste da doença de Alzheimer. Aqui eu trago mais uma vez para que ninguém fique na dúvida e não confunda
as diferentes fases da doença de Alzheimer. Então aqui, fase pré-clínica, o indivíduo apresenta alterações cerebrais, a cognição ainda está preservada. Fase de comprometimento cognitivo leve, a gente já tem uma disfunção cognitiva, isso ainda não interfere na funcionalidade daquela pessoa. Aqui o paciente recebeu o seu diagnóstico de demência por doença de Alzheimer, a última fase demencial da doença de Alzheimer, e a demência, por sua vez, dividida em 3 estágios. No estágio leve, comprometimento em algumas atividades diárias. No estágio moderado, dificuldade de realizar muitas atividades diárias, especialmente as mais elaboradas. No estágio severo da doença de Alzheimer, no estágio avançado de demência, um paciente aí dependente de cuidador que não consegue realizar atividades básicas de sua rotina. O que a gente tem hoje para o tratamento da doença de Alzheimer e da demência de Alzheimer, infelizmente, uma sucessão de fracassos ao longo do tempo. A gente teve nas últimas décadas investimento pesado da Big Pharma, da indústria farmacêutica, em fornecer um tratamento eficiente, mas 97% dos trials tiveram resultados negativos, não conseguiram aprovar uma droga que pudesse modificar a doença. E aqui é importante que a gente entenda a diferença do que são drogas modificadoras da doença e o que são drogas sintomáticas. Uma droga modificadora da doença vai ter ação direta sobre a doença em si, sobre a neuropatologia da doença de Alzheimer. Uma droga modificadora da doença iria ter efeito diretamente nesse processo, impedindo o acúmulo de beta-amiloide, impedindo a formação dos emaranhados neurofibrilares, fazendo com que essa redução, atrofia cerebral, acontecesse de forma mais devagar, preservando a cognição e a funcionalidade do paciente. É isso que se espera de um tratamento modificador da doença. Diversos tratamentos foram testados em diferentes mecanismos de ação, mecanismo anti-amiloide, mecanismo anti-tau, mecanismo anti-inflamatório, mas, até o momento, todas essas drogas falharam em promover melhora clínica do paciente. Tá? A gente não tinha, eu vou falar um pouco mais para frente, até o momento, nenhum tratamento modificador da doença. As drogas mais utilizadas para o paciente com diagnóstico de doença de Alzheimer são drogas que são sintomáticas. São drogas que não vão agir diretamente nas alterações da doença de Alzheimer, na neuropatologia, vão simplesmente modificar a neuroquímica cerebral para que o paciente tenha um alívio temporário de seus sintomas, tá certo? Alguns medicamentos aumentam a disponibilidade de acetilcolina, outros medicamentos diminuem a disponibilidade de glutamato, mas todas essas drogas promovem uma melhora que é temporária, um efeito que é modesto e que não se sustenta por muito tempo. Países como a França estão removendo investimento público nessas drogas por achar que não são drogas realmente efetivas. Ou seja, no final das contas, um tratamento um tratamento útil, mas que tem grandes limites nesse momento. Tá? Tratamento apenas sintomático. E o cenário mudou um pouco em junho desse ano, quando a gente teve a aprovação do primeiro tratamento modificador da doença de Alzheimer pelo FDA, a Anvisa americana. Basicamente um anticorpo monoclonal desenvolvido pela Biogen, mas a gente tem uma resistência muito importante ainda hoje a esse medicamento. De forma muito curiosa, a gente esperava que o tratamento modificador da doença que fosse aprovado iria revolucionar o campo, iria ser amplamente utilizado, iria atrasar a evolução da doença, mas a gente tem uma série de ressalvas a esse medicamento. Efeitos colaterais, microsangramentos cerebrais que esses pacientes começam a apresentar como efeito adverso. A população que foi testada nos trials, indivíduos com comprometimento cognitivo leve ou estágio leve de doença de Alzheimer, então não serviria para pacientes em estágio moderado e avançado. O método de entrega desse medicamento por infusão intravenosa não é simples comparado a um comprimido. Alto custo dessa medicação, mas a principal crítica, o efeito
clínico desse medicamento ainda não foi demonstrado. Não se sabe se, ao utilizar esse medicamento, o paciente vai ter melhora de cognição, melhora de sua funcionalidade, melhora no desempenho das atividades diárias. Os ensaios clínicos não conseguiram mostrar isso ainda. A aprovação pela FDA ela é provisória, baseada em efeito em biomarcador. O que a droga mostrou de fato, e não há mais discussão quanto a isso, o tratamento com esse anticorpo monoclonal consegue fazer remoção dos níveis de beta-amiloide, e essa remoção ela é dose dependente. Quanto maior a dose, maior a remoção do acúmulo de beta-amiloide desses pacientes. Mas ainda não deu tempo, os trials não conseguiram mostrar benefícios sobre a função clínica. Então a aprovação ela é provisória, baseada em efeito em biomarcador. Essa aprovação ela vai ser confirmada ou vai ser removida com base em estudos futuros que vão demonstrar ou não o efeito clínico desse medicamento. Mas considerando a demanda urgente, a alta prevalência, os efeitos muito negativos dessa doença para esses pacientes, a alta demanda desses pacientes por algum medicamento, considerando também que pode ser que a gente demore anos para ter esse efeito confirmado sobre desfecho clínico, o FDA resolveu conceder essa aprovação provisória, longe de ter uma solução definitiva ainda para isso. Pela primeira parte da aula, conhecemos um pouco mais sobre a doença de Alzheimer, eu espero, e agora vamos discutir sobre a interação de exercício físico nessa doença, quais são os benefícios que a gente pode esperar. Será que o exercício físico cura a doença de Alzheimer? Será que o exercício físico retarda a progressão dessa doença? Será que o treinamento físico nada o faz por esses pacientes? Espero que a gente tenha uma visão realista, baseada em evidência, do que o treinamento físico promove nesses pacientes. E vamos também discutir como que fica a prescrição de exercício para essa população. Antes de mais nada, é importante já destacar: o treinamento físico é importante para esses pacientes, promove benefícios que são muito positivos, né? E o primeiro deles que eu vou chamar a atenção: o treinamento físico reduz o declínio funcional desses pacientes. Nesse estudo foi avaliada a capacidade funcional através de relato do cuidador do quanto esses pacientes estariam aptos, independentes, autônomos para executar as atividades diárias. Ocorre um declínio funcional em todos os pacientes, em todos os grupos, mas esse declínio funcional ocorre de forma mais devagar nos pacientes que estão fazendo treinamento físico, seja treinamento físico feito em casa, seja treinamento físico feito na clínica. E de forma importante, então, pacientes que fazem treinamento físico terão uma maior autonomia, uma maior capacidade funcional, vão executar melhor as suas atividades diárias, vão se tornar menos independentes, vão colocar uma menor sobrecarga no cuidador, por exemplo, terão atividades que eles vão conseguir fazer sozinhos, isso dá um descanso para a pessoa que está cuidando, e de fato, na doença de Alzheimer, o cuidador é uma pessoa que sofre bastante, é uma pessoa que pode até apresentar problemas novos de saúde ao se tornar um cuidador. Por isso é importante diminuir também a sobrecarga no cuidador, e também o treinamento físico vai diminuir a prevalência de quedas em pacientes que têm diagnóstico de doença de Alzheimer. Então veja que importante esse benefício, e dessa forma o paciente vai se tornar mais apto para fazer atividades de autocuidado, vai ter o melhor controle aí de bexiga, vai conseguir sentar e caminhar, vai conseguir fazer atividades de locomoção, vai conseguir se comunicar melhor com as pessoas, vai também ter, digamos assim, uma melhor interação social, um paciente que se sente melhor, que vai estar em contato com outras pessoas, que vai evitar, portanto, se isolar, e dessa forma vejam como tudo anda junto nesse sentido. Um paciente com Alzheimer que faz treinamento físico tem uma melhor funcionalidade. Por que será que isso acontece? Um dos motivos para essa melhor funcionalidade do paciente com demência de Alzheimer, provavelmente a melhor capacidade física, entre outros benefícios,
a melhora de capacidade física vai ser importante. O treinamento físico, então, ele, da mesma forma que faz em indivíduos saudáveis, também melhora a capacidade física de pessoas com demência de Alzheimer. Nesse estudo, uma melhora da aptidão cardiorrespiratória, um melhor desempenho em testes de caminhada, depois de um período de treinamento físico aeróbio realizado em intensidade entre 70% a 80% da frequência cardíaca máxima. Olha que outro benefício importante, o treinamento físico aumentou a autoeficácia para o exercício. O que significa isso? Autoeficácia é o quão confiante a pessoa está para realizar a atividade física, o quanto ela acha que consegue dar conta daquela tarefa. Um paciente que faz treinamento físico fica mais confiante de que consegue realizar essa atividade. Isso aumenta a adesão ao treinamento físico do paciente com doença de Alzheimer. Por isso é importante você dar um treinamento físico que seja estimulante, mas também que não seja muito difícil, porque o paciente pode desanimar por não conseguir realizar uma tarefa e isso pode prejudicar a sua. Alterações psiquiátricas e de comportamento são importantes, evoluem, progridem ao longo do tempo nesses pacientes, e o treinamento físico vai diminuir a agitação do paciente, diminuir as alterações de comportamento, aumentar o bem-estar psicológico, melhorar também a qualidade de sono nesse paciente e diminuir os sintomas depressivos, resultados de uma meta-análise recentemente publicada. E vejam que esse benefício é extremamente importante porque o manejo medicamentoso, o tratamento medicamentoso para esses sintomas no paciente com doença de Alzheimer é extremamente difícil de ser realizado. Algumas drogas antipsicóticas podem até piorar os sintomas cognitivos que esses pacientes apresentam. Portanto, como o tratamento medicamentoso é difícil, um efeito do treinamento físico em melhorar os sintomas psiquiátricos vai ser extremamente importante nesse paciente. Bom, vocês devem estar curiosos com relação ao efeito do treinamento físico sobre a função cognitiva, que é a principal alteração que esses pacientes apresentam. E a literatura nos mostra que o treinamento físico pode trazer benefícios cognitivos. Resultados de meta-análise envolvendo 18 ensaios clínicos demonstraram um aumento significante da função cognitiva depois do treinamento físico em pacientes com doença de Alzheimer. A função cognitiva aqui foi avaliada pelo mini-exame do estado mental, que avalia a cognição global. Ou seja, o Mini-Mental, como chamam, é um exame que é simples de ser executado, leva aproximadamente 10 minutos, e ele não reflete apenas um domínio cognitivo. Não é um exame de memória, não é um exame de função executiva, não é um exame específico de linguagem. Ele vai refletir um pouquinho desses diferentes componentes e vai mensurar a cognição global do paciente. E essa melhora de cognição global, ela tem se mostrado mais consistente com o treinamento aeróbio, seja o treinamento aeróbio isolado ou treinamento que combina treinamento aeróbio e treinamento resistido. Mas o treinamento resistido feito isoladamente não tem demonstrado esse efeito de forma consistente na literatura. Até esse momento, o treinamento aeróbio, então, tem efeitos mais robustos, mais consistentes sobre a cognição global desses pacientes. A boa notícia é que o efeito significante do treinamento aeróbio tem sido observado para intervenções acima de 150 minutos por semana, ou seja, que atendem às diretrizes de saúde, o volume de treinamento físico recomendado pelo American College, por exemplo, mas volumes menores de treinamento aeróbio, menores do que 150 minutos por semana, também tem mostrado um efeito em melhorar a função cognitiva global. A mensagem que fica aqui: você não precisa atender o volume preconizado pela diretriz, você pode fazer menos, que isso também vai trazer benefício à função cognitiva. Bom, acabamos de ver que o treinamento físico promove benefício cognitivo, benefício à cognição global, mas será que isso significa que o treinamento físico cura a doença de Alzheimer? Significa que ele
ao menos atrasa a evolução dos sintomas da doença de Alzheimer em si? Não necessariamente. A gente tem que entender em que domínio cognitivo esse benefício do treinamento físico acontece. O maior ensaio clínico, um dos maiores ensaios clínicos com exercício e pacientes com doença de Alzheimer, demonstrou que o benefício cognitivo do treinamento físico nesses pacientes acontece mais sobre a função executiva ao longo do tempo. Mas a gente tem que lembrar que esse é um benefício que o treinamento físico também possui em pessoas que não têm doença de Alzheimer. O domínio da função executiva é o mais responsivo ao treinamento físico, especialmente ao treinamento físico aeróbio. Aumento dos níveis de atenção, concentração, na capacidade de resolução de problemas, por exemplo. Mas, quando a gente considera a disfunção cognitiva de memória, as alterações de memória, que são o principal sintoma aí da doença de Alzheimer, parece que aí o treinamento físico ele não tem muito efeito. No principal ensaio clínico nesse assunto, DAPA Trial, que avaliou 494 pacientes com demência, foi realizado parte do grupo realizou o treinamento físico, a outra parte foi randomizada por um grupo de cuidados usuais, o que se viu depois de um ano, uma piora dos sintomas cognitivos da doença de Alzheimer, uma piora das funções de memória, especialmente ao longo do tempo, para quem não fez nada, para quem passou pelos cuidados usuais, mas o grupo que fez treinamento físico também teve piora dos sintomas cognitivos de memória da doença de Alzheimer ao longo do tempo, e o treinamento físico nem ao menos atrasou a evolução desses sintomas. Então parece que quando a gente trata do domínio das alterações cognitivas específicas da doença de Alzheimer, o treinamento físico não pode, pelo que a gente sabe até esse momento, atrasar a evolução desses sintomas. Os benefícios do treinamento físico na doença de Alzheimer, a gente não tem evidência nesse momento que o treinamento físico vai atrasar os sintomas relacionados à doença de Alzheimer, específicos de memória, mas o treinamento físico promove uma melhora de cognição global, avaliada pelo Mini-Menton, um efeito que ele também possui em populações que não têm doença de Alzheimer. O treinamento físico melhora o desempenho do paciente em atividades básicas do dia a dia, vai estar mais independente para ir no banheiro, por exemplo. Isso vai dar uma menor sobrecarga no cuidador dessa pessoa. A gente tem uma melhora da funcionalidade desse paciente, consegue agachar, sentar e levantar com maior facilidade, caminhar também e se deslocar para outros ambientes. Tudo isso então reflete uma melhor funcionalidade do paciente, o que parece ter relação com a melhor capacidade física, efeito clássico do treinamento físico, e talvez também com essa melhora de cognição global. E além disso, o treinamento físico também tem aquele efeito extremamente importante em permitir um melhor controle dos sintomas neuropsiquiátricos desses pacientes. Bom, já vimos então um pouco sobre a doença e sobre os benefícios que o treinamento físico promove nessa população. Vamos ver agora, numa perspectiva mais aplicada, como que fica então a prescrição de treinamento físico nesses pacientes. A gente não possui nesse momento uma diretriz específica de exercício para pacientes com doença de Alzheimer. O que a gente faz então vai ser pegar a diretriz que a gente tem para o idoso, do American College, e fazer algumas adaptações. O treinamento aeróbio vai ser realizado com o objetivo deve ser realizado com o objetivo de aumentar a aptidão aeróbia. Modalidades de treinamento aeróbio que evitem um impacto excessivo para esses pacientes, geralmente apresentam algum nível de osteopenia e osteoporose. Caminhada, exercício aquático, ciclo ergômetro são atividades que geralmente dão certo. Você pode trabalhar com intensidade moderada ou com intensidade vigorosa, vai depender do paciente que você está trabalhando. Uma intensidade moderada corresponde de 5 a 6 numa escala de 0 a 10. Tá? Uma duração de 30 a 60 minutos, você pode fracionar essa duração total em doses menores de pelo menos 10 minutos e atender um volume semanal de treinamento aeróbio de 150 a 300 minutos por semana. Se você fizer uma atividade vigorosa,
para pacientes que de fato toleram uma maior intensidade, uma intensidade que corresponde de 7 a 8 numa escala de 0 a 10, você pode fazer um volume um pouco menor, 20 a 30 minutos por sessão, e um volume semanal de 75 a 150 minutos por semana. O treinamento resistido também deve ser realizado com o objetivo de aumentar a força muscular, um treinamento com pesos ou usando exercícios que envolvem o peso corporal, numa intensidade também de moderada a vigorosa, exercícios especialmente para os principais grupos musculares, trabalhando numa zona de repetições de 8 a 12. De forma importante aqui, o paciente que apresenta um estágio avançado de demência por doença de Alzheimer, ele vai ter problemas, vai ser difícil de você fazer um treinamento resistido com pesos nesse paciente. Então, vai ter que fazer algumas adaptações. Tá? O treinamento de flexibilidade também deve ser realizado conforme as diretrizes para o idoso e também aqui, finalizando a diretriz para o idoso, alguns exercícios também que trabalhem o equilíbrio dessa população para justamente diminuir o risco de quedas que esse idoso apresenta. Obviamente, dependendo do grau de severidade da demência de Alzheimer, esse treinamento de equilíbrio vai ter que ser supervisionado. Alguns exemplos aqui, atividades aí que vão diminuir a base de apoio, tá? Atividades que, portanto, vão desafiar o equilíbrio dessa pessoa, exercícios funcionais podem ser realizados com um desafio de equilíbrio sendo cada vez mais difícil ao longo do programa de treinamento físico. Aqui estão algumas opções, então, de exercício para esse objetivo. Uma questão muito importante para o idoso, o exercício físico tem que ser individualizado, a prescrição tem que ser personalizada para o idoso. Para os indivíduos que possuem uma menor aptidão física ou limitação funcional, você vai começar com um menor volume de treinamento físico. Para indivíduos que possuem um maior nível de fragilidade, se faz uma recomendação específica de fazer exercícios resistidos antes do aeróbio, porque isso diminui o risco de lesões. Para o paciente que possui condições crônicas, você vai ter que considerar diminuir o volume de exercício caso ele não consiga realizar os 150 minutos de atividade física por semana. Acabamos de ver que o benefício cognitivo do treinamento físico acontece para doses menores do que 150 minutos por semana. Mas, naqueles idosos que apresentam uma boa condição física, você tem que encorajar uma maior intensidade e volume. Portanto, não fique preso às diretrizes norteiam a nossa conduta clínica, mas empregue um menor ou maior estímulo dependendo da condição do idoso que você está trabalhando. Aqui sim, são alguns cuidados e adaptações específicas para a pessoa que possui doença de Alzheimer. Vamos lá então falar delas. Primeiro, checar a interação remédio e exercício. Como falei, alguns medicamentos da doença de Alzheimer aumentam a disponibilidade de acetilcolina cerebral, mas também periférica. Isso pode diminuir a frequência cardíaca desses pacientes. Então existe aí uma dificuldade de estabelecer zona-alvo de treinamento baseado em valores de frequência cardíaca para esses pacientes. Uma conduta a mais precisa possível seria fazer um teste ergométrico em uso dessa medicação para saber exatamente a frequência cardíaca máxima desse indivíduo e prescrever as zonas de treinamento. Outra conduta seria utilizar a escala de Borg, nível de cansaço de 6 a 20 ou de 0 a 10, porque aí também você se protege dessa interação remédio e exercício. Outro ponto importante, o horário de fazer a sessão de exercício. Se recomenda fazer atividade física pela manhã com esses pacientes. Não porque de manhã você tem um maior efeito, maior benefício do treinamento físico, mas porque nesse horário, na maioria dos pacientes, os sintomas estão menos graves. O paciente piora os seus sintomas pela noite. Você tem que lembrar que o paciente apresenta comprometimento de memória e você vai ter que auxiliar esse paciente, então, em algumas atividades que você não faria para pessoas saudáveis. O que ou seja, você vai ter que checar a hidratação desse paciente e a sua alimentação
pré-exercício, você vai ter que controlar a frequência das sessões de treinamento físico para esse paciente, não vai poder contar com a memória do paciente para isso. Você vai ter que, se recomenda, como eu falei na parte da doença, esses pacientes podem sim se perder ao saírem de casa. Então, dependendo do paciente, se você fizer uma atividade não supervisionada, se recomenda que você coloque uma identificação no pulso, com o nome e contato daquele paciente. Se ele se perder, ele consegue ser encontrado. Obviamente que dependendo do grau de severidade da doença de Alzheimer, não vai se recomendar atividades não supervisionadas, sempre com supervisão. Como eu falei anteriormente, dificuldade de trabalhar com pesos, com treinamento resistido, nos indivíduos que estão em estágio avançado, muitos deles estão acamados. E aqui o último tópico importante é o de adesão. Adesão é importante para todo mundo, a gente tem que buscar adesão para todos os nossos clientes, independente da presença ou de que doença eles possuem, mas na doença de Alzheimer a gente tem alguns pontos específicos, tá? Sessões individuais ou em grupo, isso vai depender muito do paciente que você está trabalhando. Alguns vão preferir ter um contato social e estar fazendo atividade em grupo. É um momento ali de interação social que vai ser muito importante e vai aumentar a adesão ao treinamento físico. Outros pacientes vão preferir fazer treinamento físico com sessões individuais. Não querem se misturar, não querem fazer em grupo, não querem correr o risco de não conseguir realizar uma tarefa e ter mais gente olhando. Vamos lembrar que essas pessoas têm dificuldade de fazer tarefas quando estão sendo observados. A progressão do treino, você vai ter que ter um balanço muito preciso entre o aumento de dificuldade que você dá para esse paciente. Tem que ser sutil, mas tem que acontecer. O que eu quero dizer com isso? Se o paciente fizer uma atividade muito monótona, uma atividade que não é desafiadora, ele pode perder a sua motivação e pode abandonar o programa de treinamento físico. Por outro lado, se você desafia muito esse paciente, faz coisas que ele não consegue fazer, ele também pode ficar desestimulado. Então, tente aumentar de forma gradativa e progressiva a dificuldade do treinamento físico para esse paciente. Busque também atividades que são mais prazerosas. Alguns têm tentado fazer atividades com música, dando mais prazer e aumentando também potencialmente a adesão ao treinamento físico, tá? Pessoal, basicamente a aula encerraria aqui. Falamos então sobre a doença de Alzheimer, falamos sobre efeito do treinamento físico e sobre a prescrição. Aqui vai ser uma parte extra, que a gente vai discutir um pouquinho futuras direções e o que a gente espera acontecendo nesse campo nos próximos anos. Acho que isso nem vai cair na prova. Bom, a primeira questão que eu trago para vocês, a gente falou muito do paciente que possui diagnóstico de demência por doença de Alzheimer. A gente discutiu que o efeito do tratamento medicamentoso é limitado. Discutimos também que o treinamento físico também não retarda a progressão dos sintomas específicos de memória da doença de Alzheimer. E aqui eu trago para a seguinte reflexão: será que é culpa do tratamento medicamentoso e do exercício físico de não terem demonstrado esse efeito, ou será que nossa expectativa aqui está desproporcional ao esperar uma melhora significativa da função cognitiva no paciente que já possui diagnóstico de demência, que já possui um nível de neurodegeneração muito importante? O tecido cerebral perdido, gente, não volta mais. Então acho que a gente tem que alinhar as expectativas e saber que nessa fase de demência realmente o tratamento é extremamente importante, mas ele não vai fazer milagre nesse momento. Vai permitir maior funcionalidade, maior qualidade de vida, mas a doença vai continuar evoluindo. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é que ao longo dos últimos anos, diante dessa dificuldade no tratamento da demência, tem se dado maior foco na prevenção de demência, em tentar prevenir a demência ao invés de tratar. Não confunda as coisas, o tratamento é importante, não tenha dúvida disso, tem os seus objetivos, mas um foco crescente da pesquisa científica está agora em tentar prevenir
novos casos de demência de Alzheimer, ou pelo menos atrasar o início do seu surgimento. A primeira pergunta que eu trago nesse momento, se é possível prevenir a demência, o que vocês acham a esse respeito? O que a gente tem hoje, a gente acredita que sim. A gente definiu, aliás, um último documento publicado no Lancet em 2020, ele estima que 40% dos casos de demência são atribuídos a fatores de risco que são modificáveis. Como, por exemplo, hipertensão, uso excessivo de bebidas alcoólicas, obesidade, tabagismo, depressão, diabetes, traumatismo craniano e também inatividade física. Então, esses seriam fatores de risco potencialmente modificáveis para a demência, tá? Que contariam em conjunto para 40% dos casos novos de demência. Então vejam o papel da inatividade física aqui nesse momento. E dessa forma, baseado nesses fatores de risco, tem se proposto que a atividade física regular ela pode diminuir o risco de demência, seja a demência de Alzheimer, seja a demência vascular. Esse conhecimento, gente, é baseado em estudos observacionais e prospectivos que acompanharam indivíduos ao longo do tempo e demonstraram que indivíduos ativos têm menor risco de desenvolver a demência por doença de Alzheimer. E parece que esse potencial efeito protetivo da atividade física em diminuir o risco de demência passa por um aumento de reserva cognitiva. Vamos tentar entender um pouco mais desse conceito nos próximos slides. Aqui no Harvard Study, a gente tem indivíduos com baixo nível de atividade física e alto nível de atividade física. Na linha amarela, indivíduos que apresentam acúmulo de beta-amiloide ao longo dos anos. Vejam como, nos indivíduos com baixa atividade física, aqueles que têm acúmulo de beta-amiloide vão ter um declínio cognitivo esperado ao longo dos anos. Mas isso não acontece nos indivíduos que apresentam altos níveis de atividade física. Mesmo que eles tenham um acúmulo de beta-amiloide, eles não têm o declínio cognitivo. Parece que o cérebro deles está mais apto, mais preparado para lidar com a neuropatologia, com as alterações cerebrais da doença de Alzheimer. Isso entra no conceito de reserva ou resiliência cognitiva. Vejam nesse gráfico o que é exatamente esse conceito. Aqui no eixo X, um avanço de neuropatologia, pode ser o acúmulo de beta-amiloide, por exemplo, e a função cognitiva. No indivíduo normal ou no indivíduo com baixa reserva cognitiva, que está, digamos assim, em curso de manifestar uma demência lá na frente em sua vida, ele vai ter a sua função cognição normal ao longo de um período de tempo, vai ter um momento que ele vai começar a declinar de forma acentuada, até o momento em que ele atinge uma disfunção cognitiva que caracteriza, que dá o diagnóstico de demência por doença de Alzheimer para esse indivíduo. Veja como isso acontece no indivíduo que tem alta reserva cognitiva e que também está, digamos assim, destinado a manifestar uma demência futuramente. Primeiro, ele tem níveis mais altos de função cognitiva, é uma pessoa que tem alta reserva cognitiva, ele vai começar a declinar também, mas isso vai acontecer depois. E vejam, ele vai atingir um patamar de função cognitiva que dá diagnóstico de demência muito mais na frente do tempo. Ou seja, ele teve mais tempo de vida livre de demência e com uma melhor funcionalidade e com uma melhor função cognitiva. Mas, Rafael, como que eu faço para aumentar a minha reserva cognitiva? Tem sido proposto que um ambiente mais rico, com mais estímulos, pode melhorar sua função cognitiva. Atividade física, atividades intelectuais, aprender um idioma novo, ter desafios cognitivos, aprender a tocar um instrumento, por exemplo, ter contato social com outras pessoas, tudo isso enriquece, tudo isso aumenta a nossa reserva cognitiva e faz com que nosso cérebro esteja mais preparado para lidar com uma neuropatologia ao longo do tempo, tá? Aumenta a nossa resiliência cerebral. E a gente tem, nesse momento, ensaios clínicos que vão tentar
dar uma resposta mais definitiva. A gente vai tentar sair do nível que estamos hoje, que é o treinamento físico pode reduzir demência. A gente vai tentar confirmar de vez se de fato isso acontece. A gente tem ensaios clínicos que são o desenho metodológico de estudo mais robusto que tem, que estão acontecendo nesse momento. Tem vários braços ao redor do mundo acontecendo, vários subestudos que vão tentar dizer de vez se uma mudança no estilo de vida com uma intervenção multidomínio, com atividade física, que envolve também estimulação cognitiva, que envolve também controle de risco vascular, se tudo isso feito de forma conjunta e de forma intensa, vai conseguir diminuir o risco de demência, o risco de diagnóstico de demência. A gente tem resultados preliminares com 2 anos de segmento que já mostraram resultado promissor sobre a função cognitiva. Esse estudo continua sendo realizado e mais para frente vai dizer se essa intervenção multidomínio, baseada em estilo de vida e controle de risco vascular, foi capaz de fato de prevenir a demência. Tá? Então, nos próximos anos a gente vai ter novidade e realmente confirmar se é possível prevenir a demência. Mas tudo indica que no futuro a gente vai ter sim intervenções capazes de diminuir o risco de demência ou de pelo menos atrasar o início dos sintomas, e isso vai envolver uma série de ferramentas. As intervenções multidomínio, podem ser utilizadas drogas para prevenir demência, várias delas estão sendo testadas em população pré-clínica nesse momento. A gente pode ter um papel combinado de intervenções multidomínio e drogas preventiva. A gente já tem estratificação de risco para demência, da mesma forma que a gente tem o score de Framingham, que me dá o risco cardiovascular nos próximos 10 anos. A gente já tem o CAID Score, vocês podem baixar o aplicativo, que vai dizer o seu risco de manifestar uma demência nos próximos anos também. Então vai ser essencial identificar melhor quem são os indivíduos em alto risco para demência, e a gente também precisa nesse momento e está trabalhando para ter biomarcadores que sejam mais aplicáveis. Exames de sangue, por exemplo, que vão dizer se você é um indivíduo que está com a doença de Alzheimer pré-clínica. Tudo isso ainda não está sendo amplamente utilizado na clínica ainda, mas a pesquisa está evoluindo para que no futuro a gente tenha uma prevenção de demência tão eficiente quanto hoje temos para a prevenção cardiovascular. Bom, e por fim, e para finalizar de vez, vimos então que o treinamento, não sabemos ainda se o treinamento físico muda essa curva, se ela atrasa a progressão da doença de Alzheimer e o início dos sintomas, mas a boa notícia, já sabemos que o treinamento físico possui efeitos sobre a cognição em indivíduos que são saudáveis, indivíduos que apresentam um declínio cognitivo da idade. Resultados de meta-análise de diversos estudos mostram que naqueles com mais de 50 anos, o treinamento físico promove uma melhora da função cognitiva. Treinamento aeróbio, resistido, combinado e tai chi, realizado com sessões de 45 a 60 minutos, com intensidade de moderada a vigorosa, vão promover aumento de função cognitiva, especialmente da função executiva. Tá? E indivíduos com algum comprometimento cognitivo leve também podem se beneficiar desse efeito do treinamento físico. E dessa forma, recomendações de diretrizes da Organização Mundial de Saúde já reconhece que em indivíduos saudáveis o treinamento físico melhora a função cognitiva e ele vai ser recomendado então para indivíduos saudáveis para diminuir o risco, para atenuar o declínio cognitivo normal da idade. Mas nesse momento ainda não sabemos se o treinamento físico vai diminuir o seu risco de demência. Tá? Independente disso, fica a recomendação para você de que o treinamento físico vai ter benefício cognitivo para pessoas que são saudáveis, tá? Pessoas que não estão com demência ou pessoas que não estão em curso de manifestar uma. Então, por isso é importante fazer o treinamento físico. Pessoal, é isso. Bastante conteúdo. Falamos sobre a doença de Alzheimer, benefícios do exercício físico, prescrição da atividade física, direções futuras, um potencial enorme do treinamento físico de poder reduzir o risco de demência, o que está para ser confirmado e vamos ter resultados nos próximos anos. E ainda vimos também a importância do treinamento físico sobre a função cognitiva de quem não tem demência e nem está em curso de manifestar uma futuramente.
Agradeço novamente a professora Cláudia Forjás, peço desculpas, acho que passei um pouco do tempo, e a gente se encontra no plantão de dúvidas para que eu possa esclarecer qualquer coisa que não tenha ficado clara na aula de hoje. Vou deixar meu e-mail aí, quem quiser também pode me mandar um e-mail tirando alguma dúvida, estou à disposição para ensinar e para conversar, bater um bate-papo sobre esse assunto que me interessa bastante. Obrigado, pessoal, até mais.